Fala galera, beleza? Eu sou o Cauê e sejam bem-vindos ao canal Guia de Finanças. A nossa querida inscrita Júlia Lima comentou em um dos nossos vídeos a seguinte mensagem: ensina a montar uma carteira de fundos imobiliários com pouco dinheiro. Então o vídeo de hoje vai ser para responder a Júlia e para ajudar todo mundo que quer montar uma carteira de fundos imobiliários, mas tem pouco dinheiro para começar a investir. Lembrando que o vídeo de hoje não é uma recomendação de compra, é apenas uma forma de você analisar fundos imobiliários e definir qual é o melhor fundo para o seu tipo de investimento. Mesmo com pouco dinheiro, a gente precisa pensar em investir com segurança. E a palavra que traduz segurança em investimentos é diversificação. Você precisa diversificar pelo menos um pouco, tá? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversificar com pouco dinheiro é um pouco mais difícil, mas a gente vai tentar ainda assim dividir entre 3 ou 4 tipos de segmentos diferentes em fundos imobiliários. Para fazer a análise dos fundos imobiliários que a gente vai comprar nesse vídeo, eu vou utilizar o site fundsexplorer.com.br. É um site bem completo e bem legal aí que eu indico para vocês. Bom galera, esse aqui é o site, né, Funds Explorer, que eu comentei com vocês. E para a gente fazer aqui a seleção dos fundos imobiliários, a gente vai vir em ferramentas e ranking de fundos imobiliários, né? Então clica aqui, ele vai abrir uma página bem legal aqui, ó, com uma tabela cheia de informação, tá? Muita informação ali e praticamente todos os fundos imobiliários que a gente consegue investir, tá? Por conta do vídeo aqui, para não ficar tão grande, eu vou reduzir um pouquinho as colunas, reduzir um pouquinho as informações. Então eu vou querer aqui saber o preço atual da cota. Eu quero saber quanto que ela paga mensalmente. O acumulado em 12 meses de quanto foi pago. Eu quero saber também o patrimônio líquido para ter uma ideia do tamanho do fundo imobiliário. E eu gostaria também de ver aqui a vacância física e quantidade de ativos. Nessa análise eu estou buscando segurança, né? Então eu busco variedade, né? Porque quanto mais ativos o fundo tem, ele te dá mais segurança, né? Por exemplo, esse tem 13 ativos. Se um deles dá problema, ele ainda tem 12 para segurar a bronca ali. Esse outro aqui que tem 2, se um dá problema, 50% dos ativos desse fundo aqui eu já teria um problema muito grande, né? Então, quantidade de ativos, o patrimônio líquido, né? Você vê o tamanho dos imóveis, tudo isso daqui ajuda bastante a gente a ter uma análise um pouco mais assertiva. Então, vamos dar uma olhadinha nos setores que a gente tem aqui. Eu vou começar por logística, tá? Então, colocando por quantidade de ativos, a gente vê os melhores, né, com quantidade de ativos aqui em cima. E para logística é importante que não tenha vacância, né, porque eles trabalham com imóveis, um fundo de tijolo, né, então ele tem os imóveis. Então eu quero que a vacância aqui seja 0 ou próximo a 0. Né, ó. Aqui, por exemplo, o que tem mais ativos é HGLG 11, só que ó, 15% de vacância. Por mais que ele seja um dos maiores em patrimônio líquido, a vacância está alta, ele está pagando bem, né, 0,45, acumulado de 6,21, porém aqui o valor está um pouquinho alto, né, e como a gente está fazendo uma seleção para quem tem pouco dinheiro, né, eu vou acabar pulando essa daqui. Então, analisando ainda, né, a questão de vacância e quantidade de ativos, a gente tem aqui, por exemplo, né, aqui embaixo, que ainda é um fundo com um patrimônio bem grande e que é um dos que melhor está pagando aqui no momento, né?
E o valor está bem razoável comparado com as outras opções, que é o BTLG11. Então, se a gente abrir esse fundo e dar uma analisada, vamos ver aqui, ó. Ele tem uma liquidez diária bacana de 46 mil negociações. Como eu tinha comentado, né, um fundo de tijolo, ou seja, eles têm os empreendimentos imobiliários físicos, né, cotação, a gente consegue ver, ele está tendo uma leve variação aqui positiva, isso aqui é muito legal, né, que além de ganhar com os dividendos, você ainda pode ganhar com a valorização. Aqui é do BTG Pactual, né, logística do BTG Pactual. Qualquer investidor consegue investir aqui nesse fundo, né, de investidores em geral. Taxa de administração, tá, de 0,9 ao ano sobre o valor de mercado. Aqui a gente tem outras coisas, né, questão do dividendo. Aqui deu uma variada, mas depois ele conseguiu manter um pouquinho melhor. Aqui também o dividend yield também manteve, né, ele deu uma aumentada. Aqui em 2020 deu uma leve caída, mas logo ele deu uma recuperada ali. Valor do patrimônio, né, vem aumentando um pouco, aí caiu um pouco, depois manteve. E aqui a gente tem a área bruta dos imóveis divididas pelos estados onde estão esses imóveis, o que é muito interessante de saber, tá? E aqui embaixo a gente tem o endereço dos imóveis também. Isso daqui também é muito legal porque eles colocam as empresas que estão nos imóveis. Então aqui é legal a gente ver se tem alguma empresa grande, conhecida, que traz um pouco mais de segurança também. Ó. Então, ó, PRF, empresa gigante, Itambé, né? Natura, né? Então ter essas informações é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Essa daqui seria uma ótima opção, né? E ela tá com vacância zero aqui, praticamente até novembro de 2020. Que tem aqui no gráfico, certo? Aqui embaixo a gente teria algumas informações, se você quiser ver alguns relatórios também. Tem informações a mais ali. Mas esse aqui é um ótimo fundo para entrar nessa carteira de baixo custo. A gente busca, como eu disse, né, segurança, então essa daqui é uma ótima opção. Então estaria incluído aí nessa carteira. Nossa próxima opção aqui dos fundos, eu vou mostrar um pouquinho de lajes corporativas. Olha só que interessante. Aqui a gente vai identificar um problema, né? Se você seguir tudo aquilo que eu falei, né, ó, 64 ativos, 0 de vacância, enquanto os outros, ó, tem muita vacância. Então você vai falar, nossa, esse cara aqui é espetacular, né? Tem um patrimônio líquido alto também, o dividend yield extremamente alto, o valor acumulado de 12 meses também extremamente alto, é um dos maiores. Preço muito bom também de lajes corporativas, então é o PBPO 11, vamos dar uma olhadinha aqui nele. Então todos os números apontam que é um ótimo negócio você investir em BPO 11. Só que, olha só, ele é um fundo de tijolo, né? E os investimentos são destinados com prioridade em propriedades do segmento bancário. Então é do Banco do Brasil, tá, galera? Então esses imóveis são para agências do Banco do Brasil. Só que olha só, se você pega somente os números aqui que você vê, você acaba investindo. Só que se a gente pegar nos relatórios, por exemplo aqui, ó, relatório 31 de março de 2021, e a gente fizer uma busca aqui,
você vai ver a seguinte informação, olha só. Todos os 64 imóveis do fundo estão locados ao Banco do Brasil, mediante contrato atípico com vencimento em novembro de 2022. Então assim, novembro de 2022 já está aí, né? Está muito próximo. E todo mundo sabe que a maioria dos bancos aí estão fechando agências, porque os bancos digitais estão aí para ficar, né? Banco digital não tem agência, eles estão pegando uma boa fatia de mercado, então os bancos estão tentando dar uma enxugada para manter os lucros e tudo mais, então agências estão fechando, tá? Não dá para saber se o Banco do Brasil vai manter essas agências ou se vai acabar fechando. Então isso daí é um grande problema para quem investe nesse fundo, tá? Então, por conta desse problema, eu não investiria aqui, porque não dá para saber o que vai acontecer. Então, como a gente busca segurança, BBPO11 não seria uma boa opção. Como a vacância dos outros está ligeiramente alta, né? A gente tem essa opção aqui, que é a VINO11, VINO11. Inclusive ela tá bem barata, né? R$60, tá pagando muito bem, e o acumulado dela também tá bem interessante. Seria uma opção essa, tá? Ela tem alguns imóveis um pouquinho menores, né? Você vê que o patrimônio líquido dela não é tão alto igual de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, como a gente viu em outros fundos. Mas também o patrimônio dela aqui é pequeno, por quê? Porque ela investe mais em escritórios, né? São imóveis um pouco menores, né? E como ela não tem tantos imóveis assim, acaba investindo com um valor um pouquinho menor do que os outros. Mas mesmo assim os números estão muito bons. São 9 ativos em 2 estados, então a maioria fica em São Paulo, tem um pouquinho ali no Rio de Janeiro. Então são... a gente consegue ver que são imóveis bem menores do que os prédios comerciais e tal, que a gente vê em outros fundos, né? A gente consegue ver aqui, ó, em locais bem interessantes de São Paulo, né? Ó, Alphaville, olha só, C&A. Tem muita coisa aqui em São Paulo, lá no Brooklyn, Pinheiros, Consolação, Leblon. Então são localidades muito interessantes, né? Para quem conhece esses locais, sabem que esses endereços são considerados bons, né? Então seria também uma boa opção, tá? Porque como ele é bem barato, seria uma bela opção aí para colocar nessa carteira também, né? Para aproveitar esse valor, né? E ele paga bem, então seria uma ótima opção. Voltando para o nosso ranking de fundos imobiliários, vou selecionar um outro segmento aqui, que é esse de títulos de valor mobiliário. Aqui a gente pode ver que, como eles não investem em prédios comerciais e tudo mais, não tem taxa de vacância, não tem quantidade de ativos. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, por patrimônio líquido, né? A gente tem os maiores fundos, a gente vai ter o dividend yield, né? Dá para ver que, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, que é o maior de todos, ele paga muito bem, tem um acumulado de pagamento muito bom, preço razoável, né? O KNI P11, só que ele tem um pequeno detalhe, tá? Então a gente abrindo ele aqui, você vê que, ótimo, os números dele são muito bons,
né? Ele é um fundo imobiliário do tipo papel, então ele investe em ativos de títulos e valores mobiliários. Porém, olha só, aqui o público-alvo é para investidor qualificado, então não são todos os investidores que têm acesso a esse investimento, tá? Você precisa ter um valor elevado de dinheiro, um patrimônio elevado para poder ter acesso a esse tipo de investimento. Então ele não vai entrar na nossa carteira aqui para pouco dinheiro. Voltando aqui, a gente vai ter algumas outras opções. 32 é baixo, 60 tá ok. Mas vamos ver pelo preço, né? A gente tá tentando investir com pouco dinheiro, então aqui ó, o menor deles, né, ó, BCFF 11, ele paga relativamente razoável, né, até 0,5, 0,4 para cima aí já é um bom número, né, já dá mais do que a renda fixa. Então a gente pode entrar nesse, né, vamos dar uma olhadinha. Então ele tem uma liquidez diária bacana, né? Mais de 50 mil de negociações. Ele é um fundo de papel, que é um fundo de fundos, então ele investe em outros fundos imobiliários. Isso daqui é muito bom para aquela nossa questão da segurança, tá? Porque ele deve investir em mais de 20 fundos diferentes, então você comprando somente esse daqui, você já está diversificando bastante os seus investimentos, tá? Então ele realmente é uma ótima opção, tá? Então aqui a gente vai ter a cotação, né? Ele tava subindo, acabou caindo um pouquinho aqui, né? Já está caindo aqui 1,49%. com valor de R$ 86,20. Ele é do BTG Pactual. Aqui ó, investidores em geral, público-alvo, então a gente consegue comprar com pouco dinheiro. Taxa de administração 0,15 ao ano, muito boa. Esse daqui é um fundo, né, geralmente os fundos mais procurados, eles acabam tendo alguns vídeos aqui no site da Fundos Explorer para você dar uma olhadinha e tal. Então esse daqui é interessante dar uma olhadinha no vídeo dele para ver o que eles falam. Aqui ó, dividendo, então bacana, se vê que tem bem padronizadinho. Valor patrimonial também. E alguns relatórios, né? Como esse aqui é um fundo que investe em fundos, é interessante a gente dar uma olhada nos relatórios, né, que eles fazem, geralmente mensal, tá? E dar uma busca aqui pelo menos nos fundos em que eles investem, tá? Então deve estar por aqui em cima, ó. Tá, aqui é o top 20 fundos imobiliários na carteira, né? Então você vai ter provavelmente a maioria dos fundos aqui que eles investem, a porcentagem que eles investem, e você pode também fazer uma busca lá no site para ver se vale a pena investir ou não, mas pelos números lá vale a pena, né? Ele é bem diversificado e os números de pagamento deles também é um valor que está bem na média, então acredito que vale a pena sim. Então esse daqui eu também incluiria nessa carteira de fundos imobiliários mais em conta para investimento com pouco dinheiro, tá? Então praticamente foram essas aí, galera. Eu acho que deu para analisar legal, né? Com o tempo aí que a gente tem um pouquinho menor, né? Acabei dando uma reduzida aqui na nossa planilha de ranking da Fundos Explorer para a gente ter menos informação aqui, poder ver um pouquinho mais fácil as informações. Tá óbvio que fora isso daqui é interessante pesquisar também em outros sites, dar um Google, né, pesquisar se existe alguma informação que não está aparecendo aqui, porque às vezes sai algumas notícias
sei lá, em jornal ou algum outro site especializado também, que a gente não vê por aqui, né? Então, notícias boas, notícias ruins também são importantes, né, para a gente estar sempre bem informado aí sobre os fundos imobiliários antes de fazer o investimento. Tá certo? E se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de clicar no like para ajudar a gente. Compartilha com todos os seus amigos que também querem aprender a investir em fundos imobiliários. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos e para a gente também crescer um pouquinho mais. Por hoje é só, galera. Valeu e até a próxima.